A porção dessa semana tem um monte de leis de como as pessoas devem viver em sociedade. E aí a gente vai entender hoje qual é a função dessas leis do ponto de vista espiritual na ótica da Kabbalah. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, o nome da porção dessa semana, Mishpatim, é leis, né? A palavra Mishpatim significa leis. E se você for ler o texto, você vai ver que ela fala de um monte de coisas. Por exemplo, leis sobre escravidão, leis sobre assassinato, sobre roubo, sobre empréstimo de dinheiro, sobre comida, né? Um monte de leis ali, basicamente sobre aspectos sociais do ser humano, né? Na vida em sociedade. E aí a gente tem uma questão muito interessante a fazer, que é a seguinte: o que isso tem a ver com a espiritualidade? As leis que estão ali, elas são muito físicas, leis muito mundanas. Leis que a gente poderia ler, por exemplo, num código civil, num código de direito moderno, de qualquer estado moderno, né? Por que elas estão ali na Torá, que é uma ferramenta de espiritualidade? Bom, além dessas leis todas que a gente falou, tem outra coisa que acontece na porção dessa semana, que é Moisés sobe o Monte Sinai, fica 40 dias e 40 noites lá para receber a Torá. Isso já tinha acontecido antes na porção de Itró, mas aí dá um problema, né? A gente sabe do bezerro de ouro, e aí Moisés volta a subir. Bom, o que isso importa para nós? Se a gente percebe, vamos tentar entender na narrativa o que está acontecendo. A narrativa traz para nós um monte de leis, como a gente falou, e depois conta que Moisés subiu para receber a Torá. Então fica bastante óbvio que essas leis são uma coisa e a Torá é outra. Moisés sobe para receber a Torá, significa que ele sobe para receber coisas diferentes daquelas que ele já estava passando para o povo. Então essas leis sobre a escravidão, assassinato, roubo, empréstimo de dinheiro, é tudo uma coisa e a Torá é outra. O que significa isso? No nosso caminho para a espiritualidade, a gente tem primeiro as leis, não é à toa que elas aparecem primeiro no texto, e depois a gente chega no nível que se chama Torá. Essas leis que a gente está falando, elas representam as leis que a gente precisa para corrigir aspectos físicos e mundanos da nossa existência. A Kabbalah vai falar que são leis para corrigir aspectos do nosso ego. Coisas que a gente tem por sermos seres humanos. É natural que o ser humano seja egoísta, pense só em si. Essas leis vêm para então que a gente trabalhe nesses aspectos. Uma vez que a gente trabalha nisso, uma vez que a gente trabalha nesse nível mais baixo, aí sim eu chego no nível de receber a Torá. Tá? Então é por isso que na narrativa a gente vê esses dois momentos. Desse jeito, se você entendeu o que a gente quer chegar aqui, a Torá é visto como o quê? Um nível de coroamento de um trabalho que eu começo a fazer de evolução meu. Vou repetir isso. Eu começo a trabalhar em mim, eu começo a me corrigir como pessoa, e a Torá é um nível de coroamento que eu chego. É quando eu chego num certo ponto de correção que eu falo, tá, então agora eu atingi a Torá. Mas antes disso, né, eu já estou trabalhando em mim. Né? O trabalho não começa quando eu recebo a Torá, o trabalho começa antes. De outro modo, eu poderia entender, inclusive, que a Torá é eu saber o que eu preciso corrigir em mim. O primeiro passo para quem quer evoluir espiritualmente é olhar para si e começar a perceber tudo que tem de errado. Então você começa a ver, olha, eu sou uma pessoa egoísta, eu sou irritadiço, eu sou, sei lá, ciumento, possessivo, avaro, mesquinho. Põe todas as atributos aí que você conseguir imaginar. E você vai começando a trabalhar nisso. Quando você percebeu tudo que você tem que trabalhar e começa esse trabalho, aí você chegou no nível de Torá. Né? Então a Torá é ter esse nível de consciência. E pode parecer pouca coisa, mas eu acho que não é. Muita gente nem tem percepção do que precisa corrigir em si. Né? Muita gente nem sabe o que tem de errado em si. Bom, então aí você recebe a Torá. O que significa isso pela Kabbalah? Você recebe uma luz para corrigir os problemas que você identificou. E você recebe, digamos, uma nova consciência, uma nova sabedoria. Você fala, tá, então agora eu sei que eu sou, por exemplo, mesquinho. Então eu tenho consciência disso, eu tenho percepção disso, e eu começo a me informar sobre como parar de ser mesquinho. Tá? E isso promove para mim a conexão com o superior. Isso promove para mim a conexão com os mundos mais elevados, ou até, como a gente fala na Kabbalah, com o Criador.
De novo, antes disso, quando eu começo a trabalhar nos meus aspectos mais básicos, eu não tenho necessariamente uma conexão com a espiritualidade. Eu ainda estou trabalhando num nível muito mundano. Mas depois de um tempo de trabalho, de identificação dos meus problemas, eu me conecto com um nível mais elevado. É nesse sentido porque eu acho que muitas pessoas, quando vão tentar se melhorar, elas começam nos sistemas religiosos. Né? Os sistemas religiosos, por que eles são interessantes, pelo menos no começo da nossa jornada? Porque eles vão vir para nós justamente com um monte de leis, como é o caso dessa porção, do que fazer e do que não fazer. Então a religião vai ensinar, meio que à força, né, na lei, a pessoa a ser mais caridosa, a pensar no outro, a se preocupar com a sociedade. Essa é uma grande função das religiões. Mas chega um momento, né, na jornada em que a religião não é mais o suficiente. Porque eu não posso ficar vivendo só no nível das leis físicas. Eu preciso chegar nesse novo nível que eu estou falando, que é a Torá. Nesse momento, em geral, o que acontece? A pessoa se decepciona ou se desencanta com a religião, geralmente é isso que acontece, e ela percebe que tem uma sabedoria além daquelas leis. Que o que ela precisa não é a lei do pode, não pode, do permitido, do proibido, ou do santo e do pecado. Né? Ela percebe que tem uma sabedoria maior do que isso. Nesse momento ela chega na Torá. Mas perceba que num primeiro momento a religião é muito interessante porque dá realmente essas leis que talvez de outro modo a pessoa não conseguiria. Né? Ela pode conseguir de outros modos, mas em geral as pessoas não sabem muito onde pegar isso. E a religião é um bom meio de dar isso. Bom, e aí só pra gente encerrar, eu acho que também é nesse sentido que a gente entende uma frase bastante emblemática da Torá, que em hebraico é Naaseh Venishma. Diz o texto que quando Deus ofereceu a Torá para Moisés, Moisés ofereceu a Torá para o povo respondeu, nós faremos e ouviremos. Naaseh Venishma. Né? Por que esse faremos e ouviremos? É exatamente o que a gente está falando aqui. Qual que é o primeiro passo que a gente faz? Fazer. A gente começa a trabalhar. Mesmo que eu não tenha nível espiritual, mesmo que eu não tenha compreensão das leis espirituais, mesmo que seja num nível baixo, num nível básico e num nível mundano, eu começo a me trabalhar. Esse é o faremos, esse é as leis. E eventualmente, num segundo momento, nishma, faremos e ouviremos. Num segundo momento eu chego no nível de ouvir. Aí eu começo a entender o que eu estou fazendo. Aí eu começo a entender a lógica daquela correção. Aí eu começo inclusive a ouvir o mundo superior, como eu falei. Ouvir o Criador, ouvir a música universal, ouvir algo além do mundano. No primeiro momento eu não vou ter o ouvir. Okay? No primeiro momento é faremos, eu vou cumprir ordens, eu vou seguir regras. E num segundo momento, depois de um pouco de trabalho, aí eu chego no nível de ouviremos. Só para encerrar mesmo, de vez, muita gente já imagino que ouvindo esse vídeo vai perguntar assim, tá, obrigatoriamente eu preciso começar numa religião, ou com leis, ou com esse aspecto mais físico e moralista? Não. É possível, tá, começar já talvez num nível de espiritualidade, num nível de Torá. Mas é raro, é raro. Em geral, a gente começa sim com nível de leis, nem que sejam as leis sociais e culturais de onde a gente está vivendo, ou de onde a gente mora, para depois a gente perceber a Torá. Mas só, caso essa pergunta surja na cabeça de vocês, saibam que é possível alguém que talvez nunca seguiu um sistema de leis nesse sentido, e já descobre direto a espiritualidade no nível de Torá. Ok? Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.